de acordo com o Sebrae, 5% das empresas que não são franquias tendem a permanecer vivas, tá? No prazo de 5 anos, tá? 95% é a taxa de mortalidade. Que isso, cara. Então, tipo, antigamente, quem fazia tráfego pago, cara, a pessoa fala, louco, mas faz tráfego pago e tal, era uma coisa de como todo se mundo. fosse o programador de hoje, né? Exatamente. Hoje quem não faz tá morto. Hoje não é mais investimento, é custo. Cara, eu até falo para muitas pessoas, né? Pessoas que não podem resolver os nossos problemas, elas não precisam saber dos nossos problemas. Nossa. Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast e você vem sempre aqui e hoje eu tenho um super convidado, uma pessoa aí que, cara, é um empreendedor nato, o cara já iniciou ali botando a mão na massa, fazendo negócios pivotarem, fazendo negócios darem certo, o cara hoje é sócio aí de dos maiores cabeças hoje do agronegócio, acho que eu posso dizer agronegócio não, né, Léo? Acho que é o agro... É que eu vou falar um pouquinho, não posso dar spoiler, mas eu vou contar um pouquinho o que é esse agro aí para vocês, tá? Mas hoje ele é um sócio aí de uma das maiores franquias de bares do Brasil. Acho que já foi capa aí de revista, de matérias de jornal. Eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco mais especificamente, digamos assim. Então eu tô nada mais, nada menos com o Leonardo Leão. O cara aí é sócio da Fancor e é o fundador e idealizador da Agrobar. Agora corrigindo, então. Agrobar. Eu falei agronegócio, né, Léo? Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar batendo um papo contigo. Sempre bom falar um pouquinho da nossa experiência, né? Boa. Do tudo que a gente vive aí diariamente, como que a gente chegou até aqui, né? Que é o mais importante. Boa, Léo. Ô, Léo, eu sempre brinco assim no começo. Posso chamar você de Léo, né? Pô, claro. Óbvio. Ô, Léo, eu sempre brinco assim no início da nossa conversa, eu sempre faço a pergunta, você vem sempre aqui? Não, mas gostaria. Aê, então pode gostei. me chamar sempre. Gostei. Ô, Léo, cara, a gente, até pro pessoal entender que tá em casa aí, que tá no carro, que tá ouvindo nosso podcast, pro pessoal entender, né? A gente sempre bate um papo antes, a gente faz um aquece nosso aqui, com o café, tá, gente? Esse aquece. Então, assim, a gente tava batendo um papo, eu e o Léo, e, cara, o Agrobar hoje é um projeto que nasceu aqui, né, cara? Mas, assim, nasceu da cabeça do Léo, eu quero entender um pouco mais de onde começou isso, você contar essa história para nós aí, pode ser? Pode, claro. Cara, a Agrobar é basicamente a realização de um grande sonho, né? Eu me dediquei ali basicamente 3, 4 meses sem dormir. Caramba! Cara, não, e literalmente, tá? Não é tipo brincando, falar, o cara tá contando uma história. Não, é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu pego alguma coisa, quero me dedicar e fazer alguma coisa dar certo, eu realmente, tipo, fico sem dormir, fico sem comer, eu meio que perco a noção de tempo. É aquela ansiedade boa, né, Léo? É, ansiedade boa. Então, assim, o Agrobar, ele realmente foi uma somatória de todas as experiências que eu já tive na minha vida. Né? Tipo, eu comecei lá atrás como promotor de balada, finalizei, óbvio, minha faculdade de economia na UEL, fui traçando ali a minha história, né? Fui para a Ambev, depois fui para o meu primeiro desafio de empreendedorismo, né? Tipo, é o famoso, né, Léo, que as pessoas falam, nossa, do nada o Léo apareceu com esse negócio, não é verdade? Cara, do nada. Eu falei hoje, cara, sobre esse negócio muito doido, né? Que a sorte, ela acontece de verdade da noite pro dia. Só que depois de um bom tempo você fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, assim, é aquela persistência diária, até um momento que fala, porra, deu certo. E realmente Caramba. parece que é da noite pro dia. Caramba. E o Agrobar nasceu exatamente dessa forma, né? Eu acho que foi uma construção, acho que se tivesse mudado alguma coisa no meio do caminho, talvez não tivesse encontrado as pessoas certas e talvez não tivesse conseguido desenvolver o projeto. Né? Então, ali passei para quem é de Londrina, né? Passei por Escritório Bar, passei pela Boas Ambev, épocas, né? Ótimas épocas ali. Boa. Aí fui para o mundo de empreendedorismo e para todo mundo que acha que é um mar de rosas ali, eu fali a primeira empresa. Caramba. Né? Então, assim, o maior E baque aquela da minha dor, vida. né, cara? Cara, 25 anos, né, nas costas ali e o que mata as pessoas realmente é a ansiedade. Então, assim, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa velocidade, não na velocidade que deve acontecer. E acho que esse foi o meu primeiro grande aprendizado. E você acha, Léo, até assim, uma questão de maturidade também, né, cara? Total. Porque assim, a gente fala muito de ansiedade, acho que a gente nunca viveu um momento que a ansiedade esteja tão em alta como agora.
né? Eu acho Sim. que eu sei que a gente fala de muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive, né? Mas a ansiedade para um empreendedor hoje, eu vejo como uma coisa muito boa para acelerar projetos que precisam ser desengavetados, mas a ansiedade, ela, pro lado ruim, ela acaba te levando para um caminho de doença e muitas outras coisas, né? E aí, envolvendo um pouco maturidade versus ansiedade, pô, com 25 anos você disse que quebrou uma empresa. Pô, como que você conseguiu lidar com tudo isso, cara? Uma cabeça de 25 anos para conseguir chegar onde você está hoje, sabe? Cara, eu escutei de algumas pessoas e naquele momento eu não queria aceitar. As pessoas falaram para mim, Léo, você brincou de ser empresário. Pô, E forte, hein? doído. Doído? Doído. E, cara, depois de um tempo eu entendi que realmente eu brinquei de ser empresário. Porque naquele momento eu não tinha maturidade suficiente para entender o jogo. De ter me dedicado o quanto eu me dedico hoje. De entender as minhas falhas, porque o autoconhecimento é uma coisa muito difícil. Você admitir que você não é bom o suficiente em algo para você buscar ajuda de uma outra pessoa, buscar uma expertise de uma outra pessoa. Então, assim, naquele momento que eu quebrei a primeira vez, foi que eu achava que eu era melhor do que eu realmente era. Nossa, isso é bizarro. Isso acontece mesmo. Acontece. Cara. E eu achava que eu era Superman, cara. Eu falava, pô, não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom. Cara, não é assim que funciona. Não é assim. Ninguém é bom em tudo, né? Então, mais pra frente, óbvio, né? Depois de uns 2, 3 anos ali, eu consegui entender um pouco melhor, consegui amadurecer isso e dar a volta por cima. Mas a ansiedade, cara, é uma coisa que, se ela não for muito trabalhada, é difícil a pessoa sair do buraco. Tá? Então, assim, exatamente esse limbo aí que eu comento muito. Que com 25 anos você teve uma experiência que você achou que ia ser o cara. Sim, e aí você quebra. A linha é muito tênue, cara, para você ou vai pro buraco ou se recupera igual você fez. Então isso é admirável, cara. Cara, eu não seria um pouco injusto ficar citando nomes aqui, tá? Seria bem injusto. Mas minha família não mora aqui em Londrina, né? Sou natural de Jundiaí, São Paulo. E, cara, eu acho que uma coisa que me ajudou muito realmente foi meu círculo de amigos. Porque, imagina, eu tinha queimado tudo. Eu tinha queimado rescisão da Ambev, eu tinha queimado um apartamento que eu tinha comprado aqui na Gleba com uns amigos meus. Então, eu tinha uma cota de um apartamento que eu vendi para pegar e colocar no negócio. Então, assim... Foi só desmoronando. Foi só. Não tinha mais muito para onde correr. Só que isso me ensinou a questão de resiliência, né? Então, tipo assim, por mais que eu não tinha maturidade suficiente, eu entendi que, cara, se eu ficar chorando não vai mudar nada. E foi a mesma maturidade que eu precisei ter em pandemia. Que depois eu tive uma outra queda total, né? Que ninguém esperava. Ninguém esperava. Então, assim, aquilo ali foi o primeiro choque de realidade, né? Primeiro round. Primeiro round. Mas é onde eu percebi que eu precisava ser drivado no que eu realmente era bom, que era na parte comercial e marketing. Eu nunca fui um bom gestor financeiro, tipo, do lado empresarial, né? Falar, pô, o cara gosta de mexer com número, banco e tal. Eu não sou esse cara. Eu sou a pessoa mais criativa. Eu gosto de sentar, desenvolver mapa mental. Ir pra rua. Criar estratégia. Então, eu me considero uma pessoa relativamente boa nisso. Então, se eu preciso... Eu pago outras pessoas e a gente aciona outras expertises para complementar o meu déficit. Perfeito. E até pegando um gancho assim e conectando com isso que você comentou agora, de pagar as pessoas certas, estar com as pessoas certas, e você falou que lá atrás, o primeiro round que a gente está falando, né, que você já foi a lona, digamos assim, só que você não foi literalmente porque você tinha uma coisa muito forte que era a ambiência. Que você falou que os amigos eram muito fortes. Cara, esses dias eu estava ouvindo um podcast e eu não me recordo agora o nome, porque senão daria os créditos aqui. E ela falou sobre a filosofia do caranguejo. Você já ouviu falar sobre isso? Não me recordo. O caranguejo, por exemplo, quando ele está dentro de uma panela sozinho, ele sai da panela. Porém, se você colocar o caranguejo com mais 3 ou 4 caranguejos, um grupo de caranguejos, eles não conseguem sair, porque sempre um que tenta sair, o outro puxa ele para baixo. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque a ambiência, o ambiente que a gente vive, ele diz muito sobre quem nós vamos ser. Sim. Então, eu até queria entrar um pouco a respeito disso. Você falou, eu pago se eu precisar, mas as pessoas certas? Sim, óbvio. Então, quando você fala dos amigos da época lá que te ajudaram, eu sou muito cara de ambiência, cara. Então, assim, hoje a gente só consegue ter resultado porque nós vivemos em ambientes de pessoas que querem resultado. É isso. Porque se eu vivo lá no ambiente do caranguejo que me puxa para baixo,
a gente acaba sendo próximo, entende? Concordo. Eu concordo muito sobre isso, né? Até porque tem aquele... não sei se é uma falácia, uma filosofia, não sei nem como eu posso dizer, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu gosto muito, eu também, eu acredito muito nisso, tá? E, cara, eu até falo para muitas pessoas, né? Pessoas que não podem resolver os nossos problemas, elas não precisam saber dos nossos problemas. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu demorei também bastante para aprender. Total, Eu cara. era aquela pessoa altamente comercial, quer conversar com todo mundo, fala de coisa boa e de coisa ruim para todo mundo, a todo momento, né? Então, eu aprendi também a me conter com relação a isso. E o ambiente, cara, que eu me vi naquele momento, era um ambiente muito saudável de ser alto astral, não de ser próspero, de alguma coisa profissional, mas de ser alto astral. Então eu morava com alguns amigos na época. Então assim, meus amigos não me deixavam ficar muito para baixo ali. Mas Léo, isso entendeu? É muito bom. Acho que hoje você vê que isso fez toda a diferença, né? Total. Isso aí é ótimo. Eu acho que cada etapa da sua vida você precisa se apoiar em algo. Né? Hoje nós somos casados, né? E tal. Então hoje eu me apoio basicamente na minha esposa. A nossa esposa hoje vira a nossa maior sócia, a nossa maior parceira em tudo. Né? Eu acho que é o nosso maior alicerce, a nossa família, né? Com certeza. Então, tipo assim, hoje a gente se apoia ali, dentro de casa, né? Nosso ambiente familiar. Mas antes, cara, eu falo que cada etapa da nossa vida a gente tem um mentor diferente. E muitas vezes a gente só percebe que essa pessoa era o nosso mentor depois que passou. Então, tipo, lá atrás... eu estava, curiosamente, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso agora, que a gente estava viajando em Gramado. Eu falei para ela, eu falei assim, o ambiente que me mudou na faculdade não foi a faculdade, foi o Rafael Armelin, que era o dono do escritório. O gordo, né? O gordo. Que legal, cara. Ele foi meu primeiro mentor, não tem como. Eu falo isso em vários podcasts que eu participo. Que legal. Por quê? Porque, cara, ele me ensinou a ter o relacionamento com pessoas de uma classe social que eu não era. Hoje, se eu tenho um poder aquisitivo diferente e tal, foi uma coisa que foi conquistado. Mas, cara, o ambiente, como você mesmo disse, te molda. Como que a gente se comporta num ambiente onde, na teoria, você não é convidado? Você sai totalmente da sua zona de conforto e começa a viver um outro ambiente ali que você fala, putz, será que isso aqui é pra mim, cara? Exatamente. Não é? Aí vem as dúvidas, né, cara? Exatamente. Você fala, será que isso aqui tipo é pra de consumo, né? Tipo, por exemplo, as pessoas, vamos falar no esdrúxulo ali, né? A pessoa estava tomando ali uma vodka Smirnoff, no dia seguinte ela tem que aprender que ela tem que tomar uma Ciroc, uma Grey Goose, e naquele momento nem sabia o que era isso. Pô, imagina? É uma coisa muito destoada. Sim. E hoje parece uma coisa tão banal que eu tô falando aqui. Eu entendo mas o que você assim, tá querendo dizer. naquele momento que eu comecei a aprender a degustar de coisas boas. E, cara, uma coisa que você pode mudar qualquer tipo de coisa na sua vida, mas o seu gosto, ele não volta. Você pode, isso é uma coisa que eu aprendi na dor, que eu falo, cara, a partir do momento que você dá um passo para frente, eu troquei de carro, comprei um carro melhor. Você pode ser obrigado a voltar pro carro pior, mas o seu gosto não mudou. Você quer o melhor. Por isso que as pessoas brincam, né? Você anda com um carrão, você andava de Fusca, andava com um carro, nada contra Fusca, porque eu acho um carro muito massa. Mas, por exemplo, você estava andando de Fusca, e você anda com um carro que é todo automático e tudo mais. Você volta, aí você sente realmente. Exatamente. É isso que você está querendo dizer, né? Isso. Você experimenta lá a água em Guza e você tem a ressaca da Smirnoff e você fala, putz, não é? Exato. Então, eu entendo o que você está querendo dizer. A gente vai aprimorando. E aí eu tive um outro choque, que quando eu saí, né, eu tive o convite dos meus sócios, o Pedro e o Jota, para entrar no grupo Folks, na época, né, que hoje o grupo chama Fancore. Cara, era muito louco, porque a minha vivência, por mais que eu tenha morado fora, nos Estados Unidos... Olha só, não sabia, cara. Morei nos Estados Unidos durante a faculdade. E por mais que eu tenha morado fora, eu não tinha o hábito de frequentar muitos lugares mais de luxo e tal, etc. E, cara, o Folks, ele foi desenvolvido como uma marca de luxo. Então, você tá brincando? Sério. Olha só, cara. Então, para eu entender o tipo de consumo do nosso cliente na ponta, eu tive que me colocar dentro de uma nova situação. Você teve que experimentar. Tive que experimentar. E é de novo que você sai de uma zona de conforto, né, daquela caixinha ali, e vai para outro. E, cara, só que, de novo, você mudou o seu gosto. E sabe o que é engraçado, Léo? Você tá falando tudo isso, você já passou ali por 3 caixinhas, né? Porque a gente vai virando. Sim. E a gente acha que sempre tá no topo.
E sempre existe um outro topo, né? Sempre existe, sempre existe. Então, assim, antes a gente tinha, sei lá, vou num restaurante japonês, cara, normal, todo mundo vai ali, né? Tranquilo. Agora a gente já vai num restaurante premium, né? A gente já vai num restaurante, sei lá, num rooftop, a gente vai não sei aonde e tal, não sei que não come nada, né? Só pra tá. Não, mas assim, cara, a gente precisa, né? A gente precisa entender, né? Sim. Tipo, de tudo isso. E a gente até brinca que isso é ter horas de voo, né? Imagina que hoje você vai dar um avião para um piloto. O piloto, se ele não tiver horas de voo, ele não vai pilotar. Como que eu dou uma marca nova para um colaborador, alguma coisa, se esse cara não tem horas de voo? Esse cara tem que saber do que ele está falando. E entendeu? Então, se a marca, por exemplo, a marca Volks é uma marca desejada. Hoje, todas as unidades que a gente tem no Brasil faturam muito bem, com um público A, totalmente nichado. Como que a gente deixa uma pessoa ficar à frente de um projeto dessa magnitude se a pessoa não conhece o cliente na ponta? Sem a bagagem, né? Sem a bagagem. Essa pessoa tem que consumir o produto. Nossa, total. Entendeu? Por isso que eu comecei a perceber, Léo, as unidades Volks que eu já conheci, os donos, eles estão no bar, cara. Sim, isso é muito louco. É isso. E isso, vocês que... Como que é tudo isso? Vocês Cara, que ajudam o cara... Falou, agora, a partir de agora você tem que frequentar o Volks, ou o cara já frequenta e vira sócio? Como que funciona isso, cara? Assim, do Volks é um pouquinho diferente do que o modelo Agrobar. Normalmente, os sócios do Volks são pessoas que já amam a marca. Então, por exemplo, hoje a unidade que mais fatura no Brasil é a unidade de Curitiba. Olha só. Fatura uma média de 900 a 1 milhão mês. Caramba, ali. cara. E, cara... É coisa, hein? Muito. Pô, cara. Muito. É muito faturamento mensal mesmo. E os sócios dessa unidade, eles já eram super clientes nossos aqui de Londrina. E foram para Curitiba e abriram lá. Então eles são daqui e mudaram para lá. Exato. Caramba. Então eles se sentem bem dentro do negócio. Então os caras amam a noite, eles amam o business, né? Então, assim, isso faz total sentido. E o que a gente sempre fala, né? O olho do dono é o que engorda o gado. Isso aí, é cara, verdade. Não é adianta, não adianta. Isso é um aprendizado que a gente fala para todos os franqueados, porque é a parte educacional. Diferente dos Estados Unidos, que está anos-luz do franchising do Brasil, tá? Isso aí eu falo para você com número general. Mesmo, né? Cara, aqui a gente ainda tem um problema que as pessoas, de uma maneira geral, acreditam que franquia é sinônimo de sucesso e acreditam que, a partir do momento que compra uma franquia, não precisa trabalhar. Exato. E eu tenho... Cara, nossa, Léo, isso aí você bateu num ponto agora. Eu estava vendo ontem, inclusive, que eu nem sabia que a gente ia tocar nesse assunto. Primeiro, até para contextualizar quem chegou agora, a gente está falando muito com o Léo aqui a respeito da marca Volks, que é um bar hoje, uma balada, né, Léo? Posso falar assim, uma balada voltada para o público mais sertanejo, mas óbvio que tem para todos os gostos. Eu já fui várias vezes no Volks e eu sei muito bem e posso testificar que não é somente sertanejo, que tem os momentos ali que tocam outros tipos de música. E o Léo também é um dos fundadores, né, o fundador e idealizador do Agrobar, que nós vamos entrar nele. Falando um pouco sobre franquia, ontem eu estava assistindo um vídeo e eu vi que tá rolando uns vídeos, na verdade, na internet, de franqueados que faliram os seus negócios e colocando a culpa de 100% no dono da franquia, no dono da marca. E eu sou muito a favor disso que você falou. A franquia ela tem as dificuldades assim como qualquer negócio. Eu posso quebrar um negócio que é a minha marca própria, ou eu posso quebrar um negócio que tem um nome que já é consolidado. Então, voltando até para isso que acho que você vai até comentar. Não é fácil. Não. Eu acho que nunca é, mas assim, as franquias elas têm totalmente uma estrutura de negócio, porém, cara, não é só pegar e investir na franquia que ela vai acontecer. Cara, assim, 2 pontos, tá? Pra gente abordar sobre esse assunto. Primeiro, primeiro a gente tem que colocar dados na mesa, tá? E os dados são bem explícitos. De acordo com o Sebrae, 5% das empresas que não são franquias tendem a permanecer vivas, tá? No prazo de 5 anos. Repete esse dado 5%. 5% de? 5% das empresas de uma forma geral, tá? Então, no prazo de 5 anos, 5% das empresas elas tendem a continuar em pé. Cara, mas é pouco. 95% é a taxa de mortalidade. Que isso, cara? Tá? Quando a gente fala de franquia, nos primeiros 5 anos, a taxa de mortalidade ela cai de 95%, ela cai para tipo 25%. Caramba, cara.
Entendeu? Eu não sabia desses números, isso, cara. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de uma franquia, os dados já estão do lado da pessoa. Uhum. Então, assim, a gente não tem como pegar e falar que comprar uma franquia é um mau negócio. Não tem como você falar isso. Porque a probabilidade está do seu lado. Os dados não mentem, Os né? dados não mentem. Uhum. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala tipo, de insucessos, né, de unidades e tal. Vai acontecer? Vai. Não existe nenhuma franquia no Brasil que não tenha fechado. Tá? Não existe. Não existe, né? Não Tipo, existe. que alguma loja tenha fechado, Cara, né? McDonald's já fechou. Total. Burger King total. já fechou. Já fechou. Entendeu? Sim. Pizza Hut Óbvio já que os fechou. caras não ficam falando, porque também ninguém Claro, vai fazer porque um marketing reverso, Não né, faz cara? sentido, entendeu? É. Então, assim, o que a gente parte do princípio? A gente parte do princípio que toda franquia tem que ter premissas para conseguir instalar uma loja. Uhum. E tá tudo certo. Que são as regras, né, Léo? Não, as regras de localização e tal, etc. Os moldes operantes Total. da franquia ali. Porém, o que acontece muito, tá? Lembra que eu te falei na parte educacional. Então, muitas vezes o franqueado fala que não, ele entende. Eu sei que eu vou ter que trabalhar muito e tal, etc. Dá um mês, ele quer colocar uma pessoa no lugar dele e quer sair fora. quer sair fora do negócio. Uhum. Entendeu? Aí, Primeiro erro. primeiro erro. Ele tem que entender que ele precisa criar uma demanda orgânica. E, cara, isso vai levar pelo menos um ano. Léo, Poder, no no mínimo, né, cara? Para ele No sair mínimo, do né? negócio. Então, assim, cara, ele não deve sair do negócio de cena antes de criar uma demanda orgânica ou antes de ter o payback da operação dele. Total. Não faz nem Total, sentido. não Ele faz está sentido. arriscando o próprio capital querendo sair do jogo. Né? Então, assim, mas beleza. O cara fala isso e age de uma forma totalmente diferente. Tá? E o pior de tudo que acontece muitas vezes é o franqueado se colocar numa posição de achar que ele sabe mais do que a franqueadora. Cara, isso aí chega a beirar o absurdo. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou conversando aqui, eu compro uma franquia de advocacia, mas eu não sou advogado. Aí, por algum motivo, dá na minha telha de falar para a franqueadora que ela está errada, que eu sei do direito muito mais do que ela. Porque eu estou na ponta, eu estou sentindo a dor daquilo. Mas, cara, eu não sou formado em direito, eu não sou advogado, eu não tenho OAB, eu não tenho nada. Como que eu vou bater de frente com a franqueadora Que fez todo o planejamento, o entendeu? estudo, se sentiu na... Pô, Não tem como. não tem como. Aí o cara... É inadmissível, na verdade. Então, só que Mas aí... parece que é um ego do ser humano ali, né, cara? Exato. Aí, assim, a gente entra num conflito que entre a cruz e a espada. Por quê? Porque eu tenho que manter relacionamento com o franqueado e, ao mesmo tempo, eu tenho que falar, cara, para de ser cabeça dura, porque, assim, a gente já queimou muito dinheiro para te entregar isso aqui de bandeja. Faz o feijão com arroz. Confia no modelo. Exatamente. Pô, cara, né? Você comprou, você investiu dinheiro para você confiar na gente. Não faz sentido você querer trocar a regra do jogo agora no meio do jogo. Mesma Total. coisa, entendeu? Não faz sentido. Total. É a mesma coisa de você, né, ter um time de futebol e mudar a escala do time ali na hora do jogo, na hora da final, né? Não tem como. Não faça isso, cara. Entendeu? Você vai mudar um Confia negócio. no processo, Confia né? no processo. Aham. Entendeu? Então, assim, isso são coisas que acontecem sempre. Sempre, sempre, sempre. E eu tenho certeza que é a maior dor de todas as franqueadoras. Porque tem aquela ânsia de exponencialidade. Então, assim, a gente, por mais que a gente faça análise de perfil de todos os franqueados, a gente faça... Eu particularmente participo de 100% da contratação de todas as unidades. Caramba! Então, a última entrevista do franqueado é comigo. Eu já desaprovei vários franqueados. Já com a grana na mesa O cara e tudo. com a grana na mesa. Eu simplesmente falo para a expansão, cara, não aceita Dá uma essa pessoa. segurada. Aham. Não aceito. Entendeu? Então, assim, a gente faz o dever de casa. Só que muitas vezes... É porque é muito sério, né, Léo? A gente muito tá falando de milhões aí, né, cara, de investimento, né? Exato. Então, não é o cara chegar ali... Cara, milhões não digo, mas assim, a beira milhão, Aham, né? aham. Muitas vezes beira milhão, né? Do Agrobar. Folks beira muito mais Muito que um mais, milhão. Muito muito mais, mais. né? É entre 1,5 milhão e 2 milhões para abrir um Folks hoje. Entendeu? Então, assim, eu falo para todos os franqueados, cara, o meu interesse neles em rasgar dinheiro deles é zero. Então, a única coisa que eu peço em contrapartida é comprometimento. É isso. Faz a sua parte que tá ali. Isso. Porque, E cara, já vem desenhado, né, cara? cara, Isso que é legal da franquia. Coisa vem que tudo a gente, pronto. que a gente bate a cabeça como empreendedor, que eu tenho empresa há 10 anos, velho. Sim, sim. Eu e meus sócios construímos a Massi do zero e coisas que nós estamos aprendendo hoje. Na franquia, você muitas vezes não, na maioria das vezes vai vir o modelo todo pronto do que você deve fazer ou não. Olha que loucura. Tudo pronto.
Que loucura. Tudo bem, gente. Existe o fato de empresas que estão quebrando. Estamos vendo agora de uma franquia de chocolate, sei que eu não vou citar o nome, que o pessoal anda falando muito mal. Cara, eu vou muito pros... Sabe, eu fico no meio... Eu não sei para que lado eu vou, mas eu vou pro lado que tá me dando resultado e sucesso. Mas, cara, tem que pesquisar, tá? No final das contas, assim, o problema do ser humano é o ser humano. Exato. Tá? Então, assim, eu até falo pra galera, dentro dessa empresa aí que você não quis citar, eu não parto para nenhum lado, mas que existem falhas dos dois lados, eu tenho certeza. Com certeza. Por isso que eu falei, eu não dos sei dois lados. Né? Você tá? não consegue saber o que está acontecendo, mas assim, aqui, pelo menos a nossa cidade, óbvio, o Brasil é gigante, né? Exato. Mas os lugares que eu frequento, outras cidades, por exemplo, eu vejo que as lojas estão indo muito bem. Inclusive em conversas com franqueados, mas a gente sabe que tem os dois lados. É que assim, como eu te falei, né? O problema do ser humano é que muitas vezes eles enxergam oportunidade de ganhos onde não deveriam enxergar, né? Então, primeiro, de um lado, uma pessoa pegar e colocar culpa na franqueadora, né? Na empresa lá e tudo mais. Só que essa pessoa era multifranqueada. Ninguém em sã consciência, cara. Ninguém em sã consciência faz 4, 5 lojas da mesma marca se não estiver indo bem. Então, cara... Entendeu? Esse é o primeiro ponto. E o cara não chega já abrindo de cara 4, 5, né, Léo? Não existe isso. A grande maioria das franqueadoras nem permitem. Por quê? Porque leva um tempo de maturidade. A pessoa precisa ter uma maturidade de gestão de uma loja para dar o próximo passo. Isso pode ser desenhado logo no começo da pessoa entrar na rede, não tem problema. Porque ela começa a ter um resultado, né? E aí ela abre muito antes do que o previsto, né? Exatamente. Por exemplo. Daí ela vai montando um fluxo de caixa e a franqueadora tem um papel também de direcionar. Fala, cara, tá nascendo essa praça legal aqui, tal, é uma oportunidade. E vai direcionando para a pessoa ter um crescimento dentro da rede. Isso é normal. Mas 4, 5 lojas e a pessoa pegar e falar que a franqueadora, a pessoa... Não faz sentido. Me obrigou a fazer, né? Aí tem outro lado, tem que o mercado negro, de dentro da franquia, de enxergar o repasse de unidades como um canal de aquisição de receita. Total. Aí, cara... Aí são outra coisa. É outra coisa. Eu não acredito nisso. Né? Tipo Acho muito difícil. Eu não acredito nisso por quê? Porque, cara, a gente já fez alguns distratos. Né? Não da marca Agrobar, mas assim, de outras marcas que a gente já teve. E o que eu paro do princípio? Se o contrato não tá bom, provavelmente não tá bom nem para mim nem para você. Não faz sentido uma das duas partes querer sair ganhando desse jogo. Porque os dois estão infelizes. Infelizes e já até perdendo, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um casamento. Pô, o casamento tá ruim. Eu vou pegar e vou tirar tudo da minha esposa, eu vou fazer... Ou minha esposa tirar tudo de mim... Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos entrar num acordo, é a melhor coisa, né, então, cara? A gente realmente não acredita nisso dentro da Fancor. Não sei se isso é ruim ou bom, mas é o que a gente formatou e até hoje a gente não teve muitos ruídos com relação a isso. Mas isso aí vem da missão, da visão e valores de vocês, né, cara? Porque, cara, eu acredito que assim, quando a pessoa compra uma franquia nossa, ela tem um sonho de vida, entendeu? E ela tá sonhando com a gente. Então, pô, eu vou comprar um Agrobar. Minha maior satisfação é ver uma pessoa falando que quer comprar um Agrobar. Porque, cara, quer comprar uma marca que eu fiz. Nossa. É um negócio muito louco. Tipo, mexe com o meu ego, mexe com tudo. Com tudo. Entendeu? E você lembra da história lá do Léo de 25 anos que quebrou e hoje deu certo. Pô, cara. Entendeu? Tipo, eu lembro São várias coisas que estão conectadas. Aquela historinha que eu te falei de estar entregando uma marmita correndo no meio do centro de Londrina, porque, tipo, não tinha me preparado com um entregador. Enfim, outras histórias que a gente vai relembrando. Vai relembrando, né? E para quem não sabe, essa história que o Léo tava me contando nos bastidores aqui, pessoal, o Léo foi dono de uma marmitaria. Né? Para quem não sabe, marmitaria, não sei de que estado que você tá assistindo a gente aí, mas a marmitaria nada mais é do que aquela famosa Marmitex, a quentinha ali do dia a dia, né? Então o Léo ali, você abriu essa empresa, esse restaurante em que ano? Foi bem na pandemia? Não, foi antes, foi em 2018. Então você teve aquela sacada assim, falou, cara, Você tinha o bar já, né? Eu já tinha um bar, cara. O cara é empreendedor, gente. Quando eu falo isso, o cara já falou pra mim que é ansioso. 4 meses o cara ficou sem dormir ali pra criar uma empresa. Então, isso já tá na veia, né, cara? Cara, a gente é meio compulsivo em relação a isso, né? A marmita, só pra gente fazer um parênteses aí em relação ao que a gente tava conversando, a marmita, ela nasceu de
de uma necessidade. Porque uma coisa que poucas pessoas sabem, quando eu fui abrir o bar, eu não tinha dinheiro para abrir o bar. Então eu vendi minha alma pro diabo. Caramba, cara. Eu peguei, vendi meu carro. Eu vendi meu carro ali para dar de entrada. Eu fiz um empréstimo no banco que eu sabia que eu não ia pagar. Não paguei nenhuma parcela. Caramba, Léo. Nenhuma. Eu fiz um empréstimo no banco, peguei o dinheiro do carro, dei entrada e falei, cara, agora eu não tenho chance de dar errado. Precisa dar certo. E fui pro pau. Óbvio, depois eu regularizei tudo no banco, né? Depois fiz as coisas tudo certinho. Só que o bar dava certo, só que eu tinha que pagar a parcela do bar, que era muito alta. Que você comprou que eu comprei o bar. né? Em 2017, só pra você ter uma ideia, em 2017 eu pagava cerca de R$22.000 por mês de Coisinha, conta hein? do bar. Bastantinho, hein? Então o bar, se não desse R$22.000 de lucro... Fora todas as outras despesas. Não, de lucro. Tinha que dar R$22.000 de lucro para eu pagar. Então, para eu começar o mês zerado. Nossa Senhora. Então, assim, só que eu falava, cara, não é possível, né? Não é possível. Eu fiquei me martirizando durante um tempo com relação a isso. Aí eu falei, cara, mas o bar é só à noite. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa nesse bar aqui durante o dia. Não vai deixar tudo parado. Deixar tudo ali, parado. Né? Já tinha cozinha, tudo, já né, cara? tinha. E o bar grande, né? Tipo, o bar era grande ali no centro de Londrina. Falei, cara, vou fazer alguma coisa. Aí eu peguei e comecei a desenhar assim, tipo, no papel mesmo. Falei, cara, vou fazer marmita. E tal. Daí eu sou louco das planilhas, né? Eu já fiz um plano de negócios ali e tal, não sei o que. Falei, cara, é isso, tal, não sei o que, não sei o que. Falei, ó, cheguei pro meu sócio na época, falei, ó, a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui é o que a gente vai tirar de dinheiro, o resto vai ficar no bar. Isso aqui, ó, isso aqui vai dar R$10.000 de lucro, a marmita. Ele falou, cara, como assim? Eu falei, vai dar R$10.000 de lucro. Cara. Então, para garantir R$5.000 para mim e R$5.000 para você. Esse vai ser o nosso salário até a gente terminar de pagar o bar. Aí ele pegou e falou, cara, não é possível. Eu falei, vai, é possível. Acho que ele pensou, esse Léo acho que é louco. É, cara. Maluco, né? Maluco. Aí fiz tudo, fiz cardápio e tal, não sei o quê, desenvolvi Instagram, fiz tudo que tinha que ser feito. Cara, resumo da obra, eu abri em abril de 2018, em agosto ela já estava faturando, ela já estava dando tipo 12, R$15.000 de lucro por mês. Faturava já tipo 70 mil ali, 80 mil reais por mês. Então assim, e foi uma jogada super inteligente. Ali, tipo, eu falei, cara, ficar parado não era uma opção, entendeu? Não era uma opção. E a outra sacada que a gente teve ali foi no momento de pandemia, que todo mundo ficou mal, né? E pô, ainda mais um bar, né, Léo? Imagina, cara. Cara, a gente literalmente quebrou em um mês e meio. O seu era 100% presencial, não mês existe. Como que você vai fazer o delivery de bar? Não existe. Não tinha como. Um mês e meio eu quebrei, eu não tinha mais fluxo de caixa. Nossa, Léo, que triste, cara. Aí eu fiquei parado, acho que uns 3 meses e meio, 4 meses, até a gente poder voltar até 10 horas da noite, né? Com um distanciamento e tal, enfim. Mas deu um mês e meio, eu liguei pro meu sócio e falei, cara, não aguento mais ficar em casa, a gente precisa resolver isso. O que eu fiz? Lembra, enquanto eu tenho acreditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Cara, eu saí, juro por Deus, naquele momento da pandemia, eu acho que muita gente deve ter me xingado em Londrina. Porque eu saí querendo comprar todo mundo. Eu saía no LX, no Facebook. Foi com os 2 pés na porta. Com os 2 pés. Falei, cara, você quer vender? Ah, quero. De 300, eu te dou 50. Cara, não. Qualquer 50, coisa, Léo. Qualquer coisa. Caramba, cara. Eu falei, cara, vou fazer receita, vou pagar todas essas coisas com o próprio negócio. Aí fui atrás de academia. Cara, juro por Deus, acho que eu fiz umas 10 propostas diferentes. E não, desse jeito eu não quero e tal, não sei o quê. E eu falei, eu prefiro chutar a canela da galera do que alguém vir chutar a minha. Porque enquanto eu tô tentando chutar na frente, né? Enquanto eu tô vindo chutando a canela de todo mundo, ninguém vai ser tupetudo de chegar em mim e falar, eu compro seu bar. Entendeu? Aí fiz isso, até que chegou, comprei um restaurante japonês, no meio da pandemia. Não vou citar valores aqui, mas assim, eu falo para você que foi muito barato. Muito barato. Assim, tipo assim, quase de graça. Caramba, quase de graça. Você assumiu a operação, digamos assim. Assumi a operação.
Assumi a operação... E no meio da pandemia? No meio da pandemia. Meu Deus. No meio da pandemia. Assumi a operação e, cara, foi meu primeiro fôlego da pandemia. Porque uma operação de delivery de japonês já dá um faturamento legal. Uhum. Então, tipo assim, no mês seguinte eu já tinha salário de novo. Caramba, eu já tinha cara. lucro de novo. Entendeu? E começou aí de novo. Então, quando a gente saiu da pandemia, a gente já tinha 3 operações. Então, as 3 operações rodando full, a gente já estava com um faturamento aí perto de R$400 mil mês. Nossa, Então, muito assim, bom, já cara. começou Muito bom. Já saiu lá daquela estaca lá Exato. do Aí segundo já começou a dar round, vamos colocar. já começou a dar aquela respirada de novo, entendeu? Então, assim... Cara, essa vida de empreendedor ninguém vê. não é para qualquer um, não. Não é, cara, não é. Aí eu sei que, tipo assim, parecia que tava tudo... Começou tudo a andar bem de novo e tal. Daí eu comprei a parte do meu sócio, né? Ele saiu. Aí o Pedro e o Jota vieram e fizeram a proposta. Daí eu... Até isso que eu ia te perguntar, cara. Eu gosto de saber as histórias, eu gosto de saber os bastidores. Você é o idealizador do Agrobar. Sim. Quando o Pedro e o Jota, né? Isso. Te procuraram. Como que foi isso? Você já tinha a ideia do Agrobar desenhada? Isso nasceu? Como que foi? Como que aconteceu? É que assim, a pandemia ela foi, mesmo sendo muito dura para todo mundo, né, principalmente no nosso setor ali de bar e restaurante, ela me trouxe muitos amigos e um know-how muito grande do setor, porque eu passei a pandemia como presidente da Brasel. Tanto é que eu fui numa palestra sua já, como presidente da Brasel, lá no Vila Rica. Lá no Vila Rica. É isso. E, cara, aquilo ali me enriqueceu muito, principalmente com a questão de networking com o pessoal, entendendo um pouco da dor da galera. E para eu entrar, eu falo para você que eu era tipo um moleque, eu não entendia de política, né? Por mais que eu tenha formação em economia, mas viver a política é diferente. A vida real, né? Viver a O política jogo é real. diferente, cara. Você pegar e você tá à frente de uma instituição ali, batendo de frente com prefeitura, governador e tudo, vereador, pessoal querendo puxar seu tapete aqui, não posso deixar o Léo forte porque depois ele vai sair como vereador, sabe? É um jogo, cara, é um jogo aquilo lá. E eu fui aprendendo. E naquele momento eu precisava ficar forte. Então eu chamei os que eu chamo hoje de dinossauro de Londrina, né? Os principais cabeças do setor de bar e restaurante. Então, para eu entrar na presidência, eu falei e fui bem claro, se eu tivesse alguma negativa dentro do conselho, eu não entraria. Então, eu chamei o Jota, ele era do meu conselho da Brasel, eu chamei o Celso do H2, chamei o Carlinhos do Vila. Grade, né? O Carlinhos Grade. Chamei o do Guanabara, o Guimarães. Enfim, fui montando minha cúpula ali e, cara, fiz acho que o meu discurso, o discurso mais sincero que eu já fiz na minha vida. Cheguei no meio de todos os associados e falei, eu não sei ser presidente de vocês, mas não vai ser por falta de vontade. Que eu não vou fazer isso aqui dar certo. E, cara, eu fiquei 3 anos, assim, apanhando de prefeitura e tal, não sei o quê. Porque nós estávamos vivendo uma época bem complicada, né? A época de querer fechar os bares ali numa determinada rua de Londrina. Exatamente. Né? Foi bem nessa época, né? Nessa época. Eu me recordo. E, assim, a gente aprende a valorizar as pessoas quando você percebe que as pessoas elas estão batalhando por algo sem ganhar nada em troca. Então, assim, acho que foi isso que mais chamou a atenção do Jota e do Pedro para me fazer um convite. Porque, cara, não ganhava nada para estar na Brasel. Não tinha salário, não tinha nada. Muito pelo contrário, né? Você ganhava dor de cabeça. Só dor de cabeça. Isso que eu ia a comentar. galera me ligando meia-noite, 1h da manhã, com a minha esposa que lá em casa comigo, eu falo, entendeu? E eu tinha que resolver. Várias vezes eu saí meia-noite, 1h para não deixar bar ser fechado. Porque eles estavam, tipo... fazendo coisas totalmente irregulares. Irregulares. Época, eu me recordo. Foi bem complicado essa época, né? Então, Acho que assim, você pegou na época a pior época, né, cara? época. Então, tipo, eu tinha que trabalhar os dois lados. A polícia e o Ministério Público estava trabalhando de uma forma muito intensa e fazendo coisas até ilegais, entre aspas, ali, né? Tipo, naquele momento. E eu também tinha que trabalhar do outro lado para que os bares e restaurantes não fizessem as coisas da forma errada. Então, quando eu via que alguma coisa destoava, eu tinha que ir em loco, cara.
Então, tipo assim, independente, tinha que sair da minha casa, Nossa. ir lá e ajudar, intervir e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ninguém queria sair na capa da revista depois, né? Ninguém queria ser capa de jornal e tal, ó, presidente da Brasel, aqui. Então, assim, eu jogava, dava carteirada, literalmente, para não deixar, para evitar Colocava o as coisas seu na reta, colocava o na seu reta. CPF, cara. Meu CPF. Seu CPF. Então, assim, acho que aquilo ali foi meio que uma porta de entrada pro Grupo Folks na época, né? Que daí o Jota me chamou para conversar e tal, falou, cara, a gente tá precisando de uma pessoa assim, o que você acha, pá, blá, blá, blá. E a gente começou aquele namorinho, né? Só que demorou alguns meses para acontecer, porque a premissa para eu entrar era eu tinha que vender as operações, né? Então, ó, eu pedi um tempo, falei, cara, preciso pensar, preciso entender um pouco melhor e tal. E depois comecei a estudar um pouco mais a fundo e percebi que tipo, o que eu queria estava realmente ligado mais ao grupo do que às minhas coisas pessoais. Porque hoje a minha forma, a minha filosofia de pensar é que eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que tipo, ser Total. do dono inteiro do peixe beta. Né? E eu comecei a perceber que eu não queria ser tipo, um empresário local. Cara, quero conhecer o mundo, quero, tipo assim, eu quero ganhar escala, quero, sabe, tipo, ser reconhecido por alguma coisa maior, por ajudar pessoas a conquistarem o sonho mesmo, entendeu? Hoje eu vejo franqueado meu andando de Mercedes e conquistando terceira, quarta loja, sabe? Tipo, pô, eu vejo franqueado ganhando R$200 mil por mês, Nossa. entendeu? É um puta de um salário, Sim. entendeu? Isso dá tesão em ver as pessoas conquistarem. Entendeu? E outra, ainda mais você vivendo nesse mundo, a gente volta daí para mais um estágio das experiências que a gente estava comentando. Sim, sim. Que as portas que se abrem são totalmente diferentes de você ser um empresário regional. Sim, total. É outras oportunidades, total, né, Léo? total. Isso é algo assim que quem não experimentou isso que a gente está falando ainda vai entender um dia disso que a gente está falando. Sim, né? sim. E aí, cara, você sentou para conversar com eles. E o Agrobar como que nasceu? Acho que que daí começou tudo, né? Porque daí, tipo, quando eu entrei, a gente era uma franqueadora de uma marca só. A gente não era uma holding de gestão e desenvolvimento de marcas como a gente é hoje. Né? Então, hoje a Fancor é a primeira franchise inventory builder do mundo. Então, E o que seria isso? O nosso escopo é a gente cria marcas, a gente faz a modelagem da marca de uma forma geral, né? Então cria MVP, a gente que cria a escala dessa marca para depois um possível exit, né? Para venda. Então, basicamente, a gente constrói equity da marca para ser vendido depois futuramente. Tá? Só que naquele momento a gente não tinha essa visão. Essa visão a gente teve no começo desse ano para fazer essa criação. Então, naquele momento era só a marca Folks. Então eu entrei com os 2 pés no mundo Folks mesmo. Então a gente fez todas as inaugurações que tinha que fazer, a gente foi dando suporte para todo mundo. Você foi com essa missão de expandir a marca Folks pelo Brasil. Exatamente. Tá. Então, a gente foi expandindo tal a marca. Você se recorda hoje quais são os estados que o Folks está presente? Cara, hoje a gente tem Minas Ou Gerais. cidades, se você quiser falar. Cara, mais fácil são falar. Muitas, né? São muitos. Estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais só. Ok. Hoje são esses 3 estados. O Agrobar a gente já tem mais. O Agrobar a gente já tem 7 estados e Paraguai. O Paraguai também? Paraguai. Que legal, cara. A gente inaugura agora em outubro, novembro, a gente já inaugura lá. Que legal. Então, assim, começou ali, só que a gente precisava de um projeto para cidades menores. Porque muita gente chegava para a gente e falava assim, cara, eu quero o Folks na minha cidade. Só que aí era uma cidade de 150, 200 mil habitantes. E o Folks ele foi feito para quantos habitantes, por exemplo? Hoje a gente só coloca acima de 500 mil. Olha só. Habitantes. Caramba. Tá? Então, assim, a premissa era muito difícil para ficar colocando em cidades menores. Entendi. Porque daí no ticket médio tem várias vertentes. A gente precisa de uma vida noturna ativa. Entendeu? Então, exemplo, tem algumas cidades que saem um pouco do escopo. A Foz do Iguaçu tem 300 e poucos mil habitantes. Maringá também, né? Maringá tem mais de 500 já. Maringá tem mais de 500. Verdade. Maringá tem mais de 500. Mas Foz, ela sai um pouco do escopo, só que é uma cidade turística. Então É ela atípico, tem a demanda, né? é atípico. Entendeu? Então a gente conseguiu criar lá em Foz. Mas enfim, aí a gente, dentro desse desenvolvimento de uma nova marca,
a gente nasceu o Boteco Folks. Foi a primeira marca de bar. Só que no Boteco Folks a gente fez o MVP. E como eu falei que a gente é criador, a gente matou esse projeto. A gente fez o MVP e falou, cara... Era esse bar que eu me recordo na época. Tá. Que eu comentei com você comentou. a hora que a gente tava tomando um café. Entendi. Eu falei assim, cara, eu me recordo que teve alguma coisa do Folks que era menorzinho. Então era o Boteco Folks. Era isso. Folks. É isso. Teve um só que foi um teste. A gente criou esse MVP e o que eu percebi, né? Eu comecei a fazer análise do boteco. Falei, cara, esse projeto não vai dar dinheiro. Aí numa reunião, né, tipo, de sócio, eu falei, cara, tem que matar. Tem que fazer. Ele falou, puta, mas e aí? Como que a gente vai fazer e tal? Porque a gente já estava prospectando leads para pegar e... Olha só, cara, para vender o Boteco Folks. Cara, então a gente tem que fazer um rebrand. Não tem que fazer. Aí vai, conversa, vai, vem e tal, não sei o que, cara. Aí o Jota, se eu não me engano, foi o Jota que trouxe. O que você acha de agrobar? Nossa. No meio da reunião, assim, eu olhei pra ele assim, falei, cara, gostei. Falei, gostei, é fácil de brincar. Ainda falei pra ele, né? Dei risada. Falei, cara, fácil de brincar. Falei, você lembra a propaganda da Globo? Falei assim, agro é tudo, agro é tech e tal, não sei o quê. Aí começou nessa brincadeira, eu comecei a pesquisar sobre a palavra agro, né? E realmente ela é uma palavra muito fácil de conseguir conexão. Então, tipo, naquela época, não sei se ainda é a mesma, mas naquela época era a 5ª palavra mais procurada no Google. Caramba! Então, assim, até para SEO, para trabalhar, cara, era pega hype ali de tudo, né? Uma puta de uma vantagem, de uma vantagem, isso. Aí comecei a pesquisar e tal e comecei a desenvolver. Aquilo ali em cima. E, cara, foi tanta coisa, tipo assim, de ideia que eu fui colocando, que hoje, na hora que eu vejo, eu peguei tudo que dava certo no deck, coloquei. Que legal, cara. Foi assim, uma puta experiência. Tudo que eu sabia, todo o meu know-how de Ambev, que eu trabalhei na Ambev durante 2 anos e pouco, eu trouxe. Inclusive, hoje tem contrato nacional com a Ambev, né? Todas as experiências são válidas na nossa jornada. Todas as experiências são válidas, entendeu? Então, assim, eu fui construindo ali com... Cara, hoje eu tenho um pouquinho emocional ali com essa marca que é meio difícil, né? No dia que a gente tomar a decisão de venda, eu acho que vai dar uma... Vai dar uma baqueada. Vai dar uma baqueada. Mas, cara, e assim, eu tenho uma coisa que eu acredito muito na chegada do agrobar, vamos colocar assim, ou na criação do agrobar. O comportamento do consumidor de balada, ele diminuiu muito, ele mudou muito. Eu não quero falar... Acho que diminuiu, mas eu quero falar da mudança. Como que você enxerga essa mudança do consumidor? Por que eu falo isso? Porque a balada era muito mais frequentada antes da pandemia. E eu não sei o que aconteceu. Os jovens, eles deixaram de frequentar ambientes de balada e começaram a ir mais para bar e boteco. Isso é uma percepção minha? Ou isso realmente aconteceu? Então, existe um movimento que as pessoas mais jovens, elas estão com uma tendência de diminuição de consumo de álcool. Tá? Isso eu vi mesmo, Léo, verdade. Não é só uma questão de ambiente, né? De questão de bar ou balada. Tá? Então isso já é uma tendência. Tanto é que a Ambev lançou uma notícia uns 3, 4 meses atrás que até 2040, 50% da produção de cerveja no mundo vai ser zero álcool. Zero álcool. Tá? Então realmente é uma tendência que não tem como fugir. Então a gente se prepara, né? Tem tipo coquetelaria zero álcool, a gente vai se preparando conforme o cenário vai alterando. O que a gente vê isso hoje é que está chegando um cenário de guerra. Né? Tipo, não guerra literal, né? Mas tá chegando... Modo de dizer. Modo de dizer. Porque esse cenário de guerra é onde os mais fortes vão ficar. Então, talvez não vá ter mais espaço pro barzinho do seu Zé, que não está preparado suficientemente. É porque ele também não se inovou. Exato. Né? Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, assim, hoje a gente enxerga que você tem agência há 10 anos. Então, tipo, antigamente, quem fazia tráfego pago, cara, a pessoa falava que é louco, mas faz tráfego pago e tal. Era uma coisa de outro mundo. Como se fosse o programador de hoje, né? Exatamente. Hoje quem não faz está morto. Hoje não é mais investimento, é custo. Se você não enxergar isso como um custo operacional do seu negócio, você não está calculando direito.
Então, tipo, Não existe mais você abrir uma empresa e não ter a vertente de marketing digital exato. dentro dela, né? Não existe. Hoje eu dei um treinamento e falei exatamente sobre isso. Eu falei, cara, vocês têm noção que hoje todas as redes sociais que a gente tem, todas, tá? A gente tem um impacto de mais de 25 milhões de pessoas mês dentro das redes sociais do Agrobar. Cara, é Tá? coisa, hein? É coisa. Isso só com 14 em operação, tá? É coisa, cara. Com 14 em operação. Na hora que a gente finalizar o ano, que a gente vai estar com 40 em operação, provavelmente a gente vai impactar mais de 100 milhões de conta. Tá? Cara, é muita gente, cara. É muita gente. E hoje, nenhuma unidade Agrobar nasce com menos de 15 mil seguidores. Nossa, cara. Nenhuma. E como que é feito isso? Cara, a gente tem uma puta de uma estratégia de inauguração. A gente começa 30 dias antes, fazendo criação de audiência com tráfego pago. A gente gasta uma média de 8 a 10 mil reais para fazer o lançamento dessa unidade. Excelente. Ali. E, cara, a gente faz isso e as pessoas não têm noção quanto que isso vale. Porque quando eu falo pro franqueado, e é um dado aqui que vocês não vão saber até esse momento, tá? Vou contar. Hoje, menos de 5% das contas ativas no Instagram no Brasil tem mais do que 10 mil seguidores. Isso eu também não sabia. Você não sabia? Não. Menos de 5%. Tá? Então, quando eu chego numa cidade com a marca do Agrobar, eu estou garantindo para o meu franqueado que ele tem uma credibilidade maior que 95% de todas as contas de Instagram dentro daquela cidade. Baita estratégia, cara. Cara, fantástico isso. Por isso que eu falo, daí é uma criação... Vocês chegam literalmente fazendo barulho... É isso. Então eu chego, tipo, a gente tem, né, o funil de marketing básico. Não sei tanto quanto você por causa da agência, mas assim, também tenho pós em marketing na UEL. Não, que isso, eu tô... Mas a grande questão, cara, é que a gente cria audiência para a nossa promessa ser uma verdade absoluta quando a gente chega. Então a gente vende uma promessa de bar que é a melhor experiência que o cara vai ter na vida dele. E quem tem que fazer a próxima etapa de credibilidade de venda é o franqueado. O franqueado. Porque vocês já, né, encaixaram ele no movimento. Entreguei de bandeja. Eu dei para ele. Toma o filé, agora come. Entendeu? Eu entreguei a comida pronta, entreguei tudo para ele. Falei, cara, coloca a comida agora na boca do seu filho. O cara não consegue fazer isso? Aí é sacanagem. Entendeu? Sacanagem. Cara, e querendo ou não, o Agrobar, assim, até antes de falar sobre isso, eu falei que do comportamento e tudo mais, mas, cara, vocês pegaram também um momento, eu até quero entender um pouco melhor isso. Eu não sei, eu não vou falar de sorte, porque eu não sei se eu acredito em sorte, tá? Mas eu acredito em que as coisas elas se encaixam. Mas o Agrobar, por ser de Londrina, tem ainda a Ana Castela, que é de Londrina, que ela tá numa crescente gigantesca, e tem também o Luan Pereira, que é de Londrina. Sim. Existe alguma relação? Porque as pessoas falam nas redes sociais, tá? Isso aí foi o que eu vi nas redes sociais. O pessoal fala assim, fiquei sabendo que a Ana Castela que é dona desse Agrobar, eu não sei. Cara, o que acontece, né? Voltando um pouquinho naquele tópico que a gente falou de Fancor. Por a gente ser uma holding de marcas, as pessoas, né, tipo investidores, eles podem se tornar sócios das marcas que a gente administra, né? Hoje, no grupo Fancor, somos só 3 sócios, né? O Pedro, o Jota e eu. Mas dentro das marcas a gente tem e a gente admite novos quadros societários. Então quando a gente fala do Agrobar, a gente tem algumas pessoas que são nossos sócios. O Lua Pereira é um dos sócios da marca, do Agrobar, da franqueadora. Tá? E a Ana Castela também é uma das sócias, só que ela é sócia via Agroplay. Então a Agroplay, para quem não conhece, é a empresa que gerencia a carreira de alguns cantores. Só que a Ana Castela é sócia também da Agroplay. E a Agroplay que faz o gerenciamento da própria carreira dela também. Entendi. Então, assim, ela é sócia. E a Agroplay é uma das donas da marca Agrobar. Olha da só, mesma forma cara. Que a Agroplay também é nossa... Agora entendi. Da mesma forma que a Agroplay também é nossa sócia no Agroville e no Folks. Por isso que em algumas das inaugurações eu vi já o Luan Pereira, por exemplo, no Agrobar. É por isso. É o sósia. Ah, você tá brincando. É o sósia. Existe um sósia do Luan Pereira, pessoal. É o sósia oficial. É o sósia oficial que viaja com a gente. Olha só. Eu vi você com ele, inclusive. Eu falei, nossa, cara, o Luan Pereira vai nas inaugurações agora. Não, mas não dá, né? Tipo assim, a gente gostaria muito. Inclusive, a gente conversa bastante sobre isso com o empresário, com o Scabora, que é o empresário do Lua Pereira. E, cara, seria muito bom se a gente conseguisse. Mas a agenda do Luan é muito difícil, o cara já tá em outro... Não, é muito difícil porque, assim, ó, só pra vocês terem uma ideia,
ele só fica em Londrina basicamente segunda e terça. Nossa, cara. Porque o restante, tipo, ou ele tem compromisso de show, ou é agenda de podcast, publicidade, televisão, enfim, tem um monte de coisa. Então, segunda-feira é o dia que ele tem para ficar com a família dele. Pô, você não vai tirar o cara de lá para levar, né? Não vai fazer isso, né, cara? Entendeu? Então, assim, a gente acabou optando por trabalhar com o sósia, que, tipo, assim, a ideia de levar o sósia... Que sacada, hein? Cara, é porque é levar a imagem do Lua junto, mesmo que seja, tipo assim, uma imagem fake, entre aspas, ali mesmo. Mas as pessoas acho que na hora ali nem se liga, né? Muitas vezes não, mas a gente fala. Não, óbvio que vocês devem falar, mas assim, as pessoas olham porque, cara, eu não sabia. É igualzinho. É igualzinho. Como que é o nome dele? Lua. A Luan também? Lua. Ah, não acredito. Chama Lua Pardini. Ô, Lua Pardini, um abraço pra você, viu? Cara, que legal. Mesmo, cara. Um abraço pro Luan Pereira também. Ô, Léo, vocês entregam literalmente uma experiência no Agrobar, né, cara? Sim. O que muda do Agrobar, por exemplo? O cara que quer frequentar o Agrobar lá e frequenta o Folks, por exemplo. Qual que é a diferença? Cara, assim, são dois modelos totalmente diferentes, tá? Então, um modelo que a gente chama de alta energia, que é o modelo Folks. Uma alta energia, cara, não tem ninguém sentado, música muito alta, né? Então, balada mesmo, balada, né? Balada, né? O modelo Agrobar é o que a gente chama de média energia. Ele não é uma baixa energia porque não é um restaurante. Todo mundo sentado, musiquinha só ambiente, baixinho e tal. Isso é um restaurante, né? Baixa energia. Então a gente fala que o Agrobar é média energia. É uma música um pouquinho mais alto, cabe pessoas, uma pessoa ou outra em pé, mas assim, é um clima mais festivo, mas com pessoas mais sentadas, tá? Então, são dois momentos diferentes. Então, um momento ali é basicamente das 6 até umas 11 horas da noite, e o outro momento é balada, que vai até umas 4, 5 horas da manhã. E os famosos drinks diferenciados do Folks tem no Agrobar também? Cara, não. Não? Não, porque assim, a gente... quando a gente foi desenvolver, quando eu fui desenvolver o Agrobar, o que eu precisava prezar muito, né? São 3 coisas que acabam sendo bem difíceis quando a gente cria premissas para escalar um negócio, né? Então, o Agrobar ele foi desenvolvido em 3 pilares. Primeiro, lucratividade do franqueado. Segundo, branding nacional, marca mesmo forte. E terceiro, experiência do cliente. Qualquer coisa que não tivesse focado nesses 3 pilares, eu não daria foco e energia. Então, eu falei, cara, eu precisava traçar isso aí para não ficar fugindo muito do que eu tinha que construir, tá? E quando a gente fala de drinks muito elaborados, a gente está falando de uma dificuldade em padronização. Sim, entendi. Então, faz muito sentido. Difícil. Então, como eu queria escalar isso nível, né? A gente está quero escalar em nível nacional, eu tinha que facilitar a operação de todos os sentidos. Então, imagina que eu vou pegar e fazer uma parte de coquetelaria e uma parte de cardápio. Como que o meu cardápio no sul do país vai ser o mesmo cardápio do que lá no Acre? Não tem como. São lugares distintos, né? Então, tem. Exatamente esse é o ponto. Eu tinha que tirar a rejeição do cardápio. Eu não tinha que criar o melhor cardápio do mundo. Entende? Tá, mas o que seria isso, tirar a rejeição, por exemplo? Você gosta de batata frita? Gosto. Lá no Acre vão gostar de batata frita também. Entendi. Isso quer dizer que é um cardápio sem rejeição. Entendi o que você quis dizer. Entendeu? Entendi. Eu não posso colocar, por exemplo, uma costela com mandioca que todo mundo é apaixonado aqui em Londrina. Porque não é um prato que vai ser bem aceito lá em outra região. Então eu tinha que... no final das contas, a gente criou um modelo tão amistoso que ele não tem rejeição em nenhum lugar do Brasil. E o que a gente faz para deixar mais a cara local da região? A gente permite que o franqueado utilize até 20% do cardápio de comida e bebida para fazer alterações. Cara. Caramba, que legal. Então, tipo, eu quero pegar e fazer uma carne de sol lá em Goiás. Cara, ele pode fazer, porque está dentro dos 20% que eu até ajudo ele a desenvolver o cardápio. Entendeu? Ou às vezes um pouquinho mais apimentado em determinadas regiões. O que é o nosso cardápio não é mexido. A ficha técnica não é alterada. Mas ele pode, por exemplo, o bolinho de carne, ele pode fazer um bolinho de carne apimentado. Mas ele vai ter 2 receitas. Aí é uma segunda receita, não alterar o que a gente já tem. Entendi. Porque é padrão mesmo. É padrão. É como se fosse um McDonald's. É isso aí. É isso não aí. Mexe. Entendeu? Legal, cara, que massa. Ô, Léo, e hoje assim, pro cara que tem interesse, como que funciona? Quero abrir um agrobar para mim. Cara, a gente falou muito sobre isso, sobre o ICP, né? Que para quem não sabe, o ICP é a persona ideal do meu cliente de determinado negócio. Cara, assim, ó, o nosso franqueado ideal
é o cara de 30 a 45 anos. Tô desenhando aqui a persona, tá? Boa, boa. Vamos lá, na prática. Na prática, de 30 a 45 anos, que não dependa do negócio para, tipo assim, no D0 já ter que tirar lucro. Uhum. Então, assim, o cara tem que entender o tempo de maturidade. Certo. Então, muitas vezes é o quê? O cara acabou de sair de um trabalho, pegou uma bolada ou vendeu um apartamento ali e quer empreender, alguma coisa nesse sentido, mas que tem um fôlego para ser estruturado. Esse é o melhor business do mundo. E isso não é só para gente, tá? Para a grande maioria das franquias vai ser o mesmo tipo de perfil. Mas para quem quer entender um pouco melhor do negócio, é só entrar na nossa rede social, cara, agrobarbrasil.com.br, nosso site, e tem o Agrobar Brasil também no Instagram, que ali a gente já tem todas as informações e o link para conversar com o nosso time de expansão. Boa, tá? Boa, perfeito. Ô, Léo, é até triste, né, cara? Que a gente vai olhando no relógio, vai chegando, vai chegando meio que no fim. Então eu falo, cara, eu tinha tantas perguntas para fazer para você, Léo. Só que assim, esse é o momento do podcast que eu não poderia deixar de agradecer um grande parceiro nosso, que é a Blindex, que está nos ajudando para esse podcast acontecer. Então, se você pensa em qualquer tipo de projeto de vidro, eu vou falar qualquer tipo, porque eu não sei se os caras podem executar, mas eu acredito que sim. Então, vocês podem contar com a Blindex, qualquer Blindex aí da sua região, tá? Então, a Blindex aí é uma parceira fortíssima que está com a gente. Ô, Léo, até para chegando no fim aqui, eu sei que a gente falou de muita coisa, eu saí até um pouco aqui, eu falei, cara, eu ia perguntar isso pro Léo, perguntar outra coisa, mas para mim o papo foi ótimo, espero que vocês também tenham gostado, mas eu tenho uma pergunta que é master aqui, que você vai responder para mim do fundo do seu coração. De tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que ainda não conversamos, qual foi o momento lá do seu passado que fez você ser o Léo que você é hoje? Cara, difícil a pergunta, hein? É para ser difícil mesmo. Pra ser difícil, né? Cara, eu vou falar para você que a veia empreendedora, ela nasce com a gente. Isso não é uma coisa que as pessoas elas podem aprender ao longo da jornada de vida ali e tal. Puta, seria legal fazer isso e tal, não sei o quê, e ter alguns insights para se desenvolver. Mas eu acho que quando olhando para trás que eu vejo que eu tinha que ser empreendedor, foi, até minha mãe fala isso brincando, né? Que eu pegava na escola, eu fiz duas coisas que eu era empreendedor desde molequinho. Primeiro que eu fiz o Clube da Bala. Como que era isso? Uma lata assim da Looney Tunes. E eu pegava, todo mundo tinha que me dar R$1 e eu comprava em bala tudo e colocava dentro disso aí. E eu que administrava quem podia comer bala e quem não podia comer bala dentro da minha sala. E a outra coisa é que na hora do intervalo, eu tinha 11 anos, acho que 11 para 12 anos mais ou menos, eu vendia eu trocava meus 15 minutos de intervalo para trabalhar na cantina, para pegar, em troca ela me dava o lanche e minha mãe me dava na época R$2 para comer de lanche, eu guardava esse dinheiro para gastar com outras coisas. Aí minha mãe ficava louca comigo. Por que você está guardando dinheiro? Eu falava, porque eu quero. Caramba. Então, assim, que legal, cara. Então, assim, eu acho que foi umas coisas que foram acontecendo que eu fui meio que me moldando, né? Então, eu tenho vários exemplos meus, assim, pequenos traços ali de empreendedorismo no longo da jornada. Tipo, fui capitão de equipe de gincana, então colocava com 16 anos de idade, eu juntei 3, 4 mil reais da galera para fazer as camisetas e fiquei com R$1.500 para gastar com a galera com cervejada, com 16 anos de idade. Então, assim, umas coisas assim... A veia empreendedora, né, cara? Que legal, então, Léo. A gente vai... E eu acho que isso foi meio que me moldando, tanto de não ficar dependendo de ninguém. Então, nunca gostei muito de ser preso, sabe? Aquela coisa, ficar parado. A rotina é uma coisa que me estraga.
Por isso que eu faço sempre essa pergunta aqui no podcast, Léo, porque isso eu tenho certeza que mexe quando a gente responde. Deu para ver o brilho no seu olho, resgatando, lembrando. Difícil, E, cara, olha como você tem várias vivências do seu passado que moldaram quem você é hoje. Por que eu faço essa pergunta, então, para quem está nos assistindo aí? Cara, porque não foi ontem que o Léo nasceu empreendedor, foi lá e criou o Agrobar. Tem toda uma história por trás, teve toda uma vivência, teve os 2 rounds aqui que a gente brincou, né, que você caiu e você levantou e você continuou. Então, cara, eu só tenho que te agradecer. Para mim aqui fica um baita elogio por tudo que você tem feito, junto com o Pedro também, junto com o Jota, né? Isso. O que vocês estão fazendo, estão transformando a noite, não só londrinense, mas do Brasil em experiências, cara. Sim. Então isso que vocês estão fazendo, estão nos colocando num cenário nacional e eu tenho um baita orgulho de conviver perto de empresários como você. Tá? Cara, obrigado. E assim, falando um pouco do cenário de Londrina, né? A gente tá se transformando num grande berço de franquias. A gente tem alguns exemplos aqui, né? O Matsuri, que está despontando, a gente tem o The Best, a gente tem até o Dog King também. Dog King, do Adriano, entendeu? Então, são várias marcas que estão consolidando em nível nacional, né? E que, cara, é muito legal a gente fazer parte desse movimento. Né? Então, acho que fica aí um recado para a galera que, cara, a gente está aqui basicamente com as principais pessoas do Brasil de franquias. Que baita orgulho, né, cara? Baita orgulho. Baita orgulho. E, Léo, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Eu tenho certeza que nós vamos conversar mais vezes, porque acho que hoje aqui não deu nem, não deu nem 10% aqui do que a gente gostaria de falar. Então, para quem está nos acompanhando aí, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Ainda na semana que vem, acho que eu vou ter mais 2 convidados especiais aí. Eu espero que vocês estejam de olho, ouvindo, compartilhando aí com seus amigos. E esse foi mais um podcast aí. Você vem sempre aqui. Um abraço para vocês, pessoal. Valeu. Valeu.